Olá, gente, como está com vocês? Graças a Deus comigo, a gente vai procurando cada dia viver um pouquinho melhor, dentro da medida do possível. Vamos conversar um pouquinho ou vamos pensar um pouquinho? Bom, gente, às vezes é necessário a gente pensar um pouco a respeito da nossa vida. Isso é importante, é bastante interessante. Quando nós tiramos um momento no dia ou na noite, no dia ou da noite, para nós pensar um pouquinho a respeito de nós mesmos, né? Isso é muito interessante. Isso faz com que a gente renove alguma coisa que está pendente de acerto, né? De conserto, melhor dizendo, de conserto. Então é necessário a gente pensar para poder mudar alguma coisa. E se nós não pensarmos, é difícil mudar. Pois bem, quando eu era criança, eu tinha uma mentalidade diferente. O tempo foi passando e virei um adolescente. E a mentalidade da gente tende a sempre mudar, né? A gente vai sempre mudando. E o próprio apóstolo Paulo dizia na carta, eu esqueci agora em qual carta é. Quando ele era criança, ele pensava como criança, agia como criança e fazia alguma coisa como criança. Mas depois que cresceu, então ele pensa ou pensou, pensava como homem, como adulto, não era mais como criança. Então, é necessário que a gente tire um momento na vida da gente e sempre crie um hábito para pensar. Quando nós pensamos, os nossos neurônios, eles têm uma ligação até melhor, né? Eles fazem uma ligação de quando às vezes nós não estamos fazendo alguma coisa certa e os nossos neurônios, eles funcionam melhor quando nós pensamos. A nossa mente desenvolve mais quando nós pensamos, embora nós não sejamos intelectuais, pessoas de altos níveis psíquicos, digamos assim, né? Mas é necessário a gente pensar, seja você com seu com sua mentalidade simples, às vezes não tem nem primeiro grau completo, isso não importa. Seja você que tenha primeiro, segundo grau completo, pessoa que bem educada, já bem formada, isso também não importa. O que importa é quando a gente eleva os nossos pensamentos a uma forma, digamos assim, de pensamento que às vezes é, estamos sendo até mesmo subjugado pelos nossos próprios pensamentos. E quando a gente pensa em tirar aquele pensamento que às vezes nos subjuga, a gente tem que pensar de que forma esse pensamento entrou na nossa mente para que a gente pensasse daquele jeito um pouco meio ruim, né? O nosso dia, a nossa noite, a nossa vida se torna ruim quando esse pensamento, digamos, que não nos leva a nada, está em voga em nossa mente. Por exemplo, às vezes eu amanheço um dia e os meus pensamentos estão um pouco
para baixo, digamos assim. Aí eu vou e por que que o meu pensamento está para baixo? A gente já pensa e através do pensamento a gente vai buscar a raiz dessas coisas, né? O próprio apóstolo Paulo também falou numa das suas cartas que o povo daquela comunidade deveria buscar uma forma de vida para que não houvesse nenhuma raiz de amargura entre eles. E quando é que essa raiz, essa amargura cresce em nós? É quando nós não pensamos e deixamos esse mal crescer em nossa vida, em nossa mente, nossos pensamentos. A palavra diz que, a Bíblia diz que a nossa mente, o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Então é necessário que nós pensamos de forma que essa morada do Espírito Santo em nós não se torne uma coisa, digamos assim, duvidosa. Ou seja, melhor dizendo, ficou um pouco meio embaraçado, mas vamos pedir a Deus ou vamos buscar uma forma, pedir a Deus, né, que toda raiz de amargura, todo mal, todas essas coisas que às vezes pensamos que será como foi que entrou na nossa mente, na minha mente, aquela forma de pensamento mal, alguma coisa assim, para que esse mal não venha criar raiz, porque depois que cria raiz, aí se torna muito difícil a gente tirar da nossa mente, da nossa vida. Por quê? Porque a nossa mente, ela é como se fosse uma terra, né? Uma terra. E na terra, quando entra uma semente, às vezes essa semente nasce, cresce, se reproduz e devemos pensar de que forma estamos produzindo essa semente em nossa vida. Se é uma semente boa, então vamos deixar que Deus nos dê alimentação para que os frutos sejam bons, né? E se for mal, vamos pedir a Deus para que Ele e pensar também, pedir a Deus e pensar por que e como aquela raiz de amargura entrou na nossa vida, entrou na nossa mente. Às vezes, essa raiz, esse mal, essa semente, ela chega em nossa mente quando a gente pensa que alguém, ou seja, vem por alguém, né? Porque o ser humano é sempre falho. Aqui nós vivemos na humanidade, vivemos a nossa humanidade e tem o nosso próximo que tem a sua humanidade também. Ou seja, vivemos em uma humanidade na qual somos sempre propensos a praticar erros e coisas assim do gênero. Mas quando nós pensamos, esse mal ele não cresce. Agora, quando nós não pensamos, aí tem toda forma dessa semente nascer, crescer e se reproduzir nos nossos pensamentos. Então é necessário pensarmos. Como falei antes, o pensamento ele é um dom, aliás, ele é uma dádiva de Deus. E quando nós pensamos, às vezes o mal que está na nossa mente sai. Por quê? Porque nós vamos buscar a raiz daquele mal. Então ele vai embora. E quando nós não pensamos, nós seguimos com esta raiz do mal ou com esta raiz na nossa vida.
E às vezes é, essa raiz ela nos conduz ao mal e conduz ao mal também aqueles que estão em nossa volta. Por quê? Porque quando uma coisa brota, quando um fruto brota em uma planta, uma coisa assim, então às vezes alguém vai se alimentar daquele fruto, daquele fruto, daquela árvore, digamos assim. E às vezes quando o fruto é ruim, a pessoa passa mal e às vezes até perde a vida. Então é isso, pensamento é tudo em nossa vida. Pensamos sempre no dia a dia. Quando nós pensamos de forma positiva, essa é a vida. E quando às vezes pensamos de forma negativa, às vezes a vida não quer nos conduzir a esse tipo de às vezes de problemas, né? Então pedimos a Deus sempre uma forma para que Ele nos tire aquele pensamento da nossa mente. E através do pensamento vamos pensar de que forma aquele mal entrou em nossa mente, em nossa vida. E através do pensamento extirpamos esse pensamento ou essas coisas que nos afligem, né? Porque nós somos humanos. Então, temos a nossa psique e às vezes muitas coisas nos atingem. Então é necessário pensarmos e expressarmos para nós mesmos às vezes, porque estamos vivendo essa coisa ou essas coisas no nosso dia a dia. Pois bem, através do pensamento, nós alimentamos muitas coisas em nossa vida. Através das ideias, também nós alimentamos a nossa própria vida. Através das ideias. Não que, como falei antes, sejamos grandes pensadores, não. Nós temos a nossa mentalidade que Deus nos deu para vivermos no dia a dia e com a simplicidade que Deus nos deu. Seja você um grande pensador, seja você um simples pensador, ou seja você um erudito, coisa assim. Isso é coisa de cada um, né? Isso digamos assim, depende da vida de cada um, ou depende da mentalidade de cada um. Às vezes, Deus ele dá conhecimento para muitas pessoas e a própria palavra diz que às vezes no muito pensar, às vezes no muito pensar também a pessoa erra. Mas quando existem muitos conselheiros, existe uma sábia direção para que nós possamos ser conduzidos ou possamos nos conduzir. E aí cabe aquele ponto de vista. O próprio Cristo falou que às vezes quando nós não nós a cruz está muito pesada, quando o pensamento está muito forte e às vezes a gente pensa que não pode suportar. Na nossa vida sempre vai ter alguma pessoa que tenha a nossa confiança. Seja alguma pessoa, não vou dizer que é amigo, né, mas alguma pessoa que tem mais experiência, digamos assim, mais
até conhecimentos. Então é necessário a gente falar para ele ou se por que você está daquele jeito, as suas ideias não estão muito corretas, ele vai, através de estudos, vai lhe dizer o que está acontecendo, se o seu pensamento foi adquirido de forma a prejudicar a sua pessoa ou como esse pensamento, essas ideias está prejudicando a sua mentalidade. Então, Jesus falou que devemos carregar a nossa cruz e às vezes ajudar uns aos outros, né? Nesse ponto de vista, eu acredito que Jesus falou abertamente para que possamos ajudar uns aos outros quando for preciso. No nosso dia a dia, a nossa cruz às vezes se torna um pouco muito pesada. Depende da forma que você a conduz. Às vezes a nossa cruz é a família, às vezes a nossa cruz é o trabalho, é o emprego, né? Às vezes é o desemprego, melhor dizendo. Às vezes a nossa cruz é um amigo que brigou com você e assim por diante. Então, todas as pessoas têm a sua cruz para levar no dia a dia. Quando a gente busca na história de pessoas que viveram no passado, teve muitas pessoas que sucumbiram. Eles e elas não contavam a ninguém como estava conduzindo a sua cruz e, infelizmente, às vezes até de forma egoísta, eles tiravam a sua própria existência. Por quê? Porque a sua cruz era muito pesada e essas pessoas eles não sabiam como pensar, não sabiam como resolver e às vezes de forma egoísta não tinha como falar para outro porque se ele falasse para outro ele estava se diminuindo. A gente vê isso às vezes em pessoas muito intelectualizadas, muito bom profissional, mas por que eles fazem isso? Porque são humanos e às vezes eles não têm o norte na vida. Eles às vezes adquirem muita riqueza, né? Muitas coisas materiais, mas espiritualmente são pessoas que vivem completamente desleixadas, não cuidam da sua psique, não cuidam da sua mentalidade e acha que o dia a dia da vida é só aquilo e não existe um ser superior, porque todos nós cristãos, nós temos o nosso Deus, temos Jesus, temos o Espírito Santo, temos os santos no céu, que os santos viveram as suas vidas e nos deram exemplos, né, de como nós devemos viver. Não digo o santo de escultura, né? Desculpe a expressão, mas os santos, como muitos que viveram uma vida pura perante Deus, próprio Cristo, e muitos outros que deixaram-nos bons exemplos de vida. Então, pessoal, a nossa mentalidade, os nossos pensamentos,
nós devemos cultivar cada dia, cada noite que nós, ao deitar, ao levantar, sempre pedir a Deus, sempre agradecer a Deus por tudo, não deixar que a nossa mente seja uma mente subjugada, ou seja, não deixar que ninguém ultrapasse um certo limite de querer impor sobre você alguma coisa, porque você é você, eu sou eu. Cada um de nós temos a nossa forma de pensar, a nossa personalidade, e não é certo que uma outra pessoa venha nos impor uma forma ou uma direção para a vida, segundo aquilo que nós não queremos ou não é certo para nós. Às vezes uma coisa que é certa para alguém não é certa para mim ou para você. Eu estou falando de forma pessoal, não estou falando de profissionalismo, né? Porque quando nós falamos de profissionalismo, as empresas têm as suas regras, é claro que nós vamos obedecer às regras de uma empresa, de uma organização, de um lugar que nós chegamos, devemos obedecer aquilo que eles colocam para que haja organização naquele recinto, naquele lugar, ou ou, por exemplo, uma igreja tem as suas formas de obediência, a pessoa tem que obedecer certas normas para que possa ser uma pessoa digna e possa viver de bem dentro daquela comunidade. Uma empresa também é a mesma coisa. Agora, quando alguém quer impor alguma coisa sobre a nossa pessoa, aí não devemos aceitar, a não ser que sejam normas de organização, de empresas, de estabelecimento, de coisa assim, que, que nós todos sabemos que todas as organizações existem normas e regras para ser obedecidas por aquelas pessoas que fazem parte daquele recinto, né? daquela organização, daquela empresa, daquela igreja, daquele estabelecimento, digamos assim. Então, pensemos de bom grado, e se o mal quer nos apegar, ou quer pegar os nossos pensamentos, o que devemos fazer? Buscar a raiz daquele mal que entrou na nossa forma de pensar, para que ele seja extirpado da nossa mente. Só assim vivemos bem no dia a dia. E uma forma muito legal, digamos assim, de pensarmos de pensarmos bons pensamentos. Meu português está um pouco meio embaraçado. Uma forma de vivermos bons pensamentos é cultivarmos no dia a dia uma forma de oração ou de elevação de pensamentos, de observação. A observação é muito boa também, né? Natureza, as coisas que Deus nos deu no dia a dia. Então é bom a gente fazer isso, observar as criaturas que Deus nos deu, que são de Deus, os animais, a natureza, as pessoas, tudo. E só assim, nossa
dia a dia se torna mais leve, mais fácil de viver. Tem pessoas que praticam reclamação muito. Por quê? Porque já deixou que aquela raiz, aquele pensamento mal, né, entrasse em sua vida. Então, para quando encontra a raiz, nossa, Pai amado, esses pensamentos são muito difíceis de sair. Então, que pensemos primeiramente em Deus e quando há alguma raiz de amargura, de pensamentos maus quiser nos afligir, pedimos a Deus para que essa raiz seja extirpada, seja tirada da nossa mente e a nossa vida se torna mais leve. Uma forma muito boa de nos livrar do mau pensamento é a oração. Por isso que Jesus sempre vivia em oração. Ele falava que era bom sempre vivermos em oração, porque quando nós oramos, estamos em um mundo diferente do mundo material, embora estejamos no mundo material. Mas quando a gente ora ou a gente pensa em Deus, em sua grandeza, na sua majestade, quando a gente agradece sempre a Deus, quando nós elevamos os nossos pensamentos aos céus, tudo de bom vai acontecer em nossa vida e nada de mal nos atinge. Às vezes o mal pode vir de forma estúpida, né? Alguém pode querer fazer algum mal a gente. Nós somos humanos, somos carnais espirituais, mas somos pessoas de carne e osso. Às vezes alguma coisa nos atinge. Muitos, grande parte dos apóstolos, daqueles que seguiam a Cristo, morreram de forma horrenda, de forma trágica. Mas eles tinham uma vida interior, ou seja, eles perderam a sua vida por amor a Cristo, por amor às suas grandezas, à sua obra. Os pensamentos deles estavam sempre ligados em Deus. Então, no nosso dia a dia, é necessário essa elevação espiritual de pensamento a Deus para que a nossa vida se torne mais leve. A minha mente é uma mente diferente da sua, diferente da dele, da dela. E quando nós elevamos a nossa mentalidade ao ser superior que é Deus, aí tudo se torna mais fácil. Então, tenhamos uma mentalidade, uma forma de pensar que nos eleve e não que nos denegra, né? Uma forma degradante. Essa daí já não faz parte da nossa, ou é uma coisa que devemos pedir sempre a Deus para que a denegrição não faça parte da nossa vida, mas para que a vida em Deus e os nossos pensamentos eleve sempre de forma positiva no nosso dia a dia. É isso, pessoal. Deus abençoe e bons pensamentos. Tchau, tchau.